A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos na lição de número 9. E qual que é o tema? O tema é o discípulo de Cristo e o processo de santificação, assim como está aqui na nossa revista. Vamos ler o texto de referência, que é o texto áureo que fica em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3 ao 7. Então vamos lá, peguem as suas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 7, que diz: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Vamos ler o texto de referência, aí eu já vou fazer algumas perguntinhas para nós respondermos. Então vamos lá. Verdade aplicada, que fica aqui, ó, na sua revista, Verdade aplicada. No poder do Espírito Santo e pela ação da palavra de Deus, o discípulo de Cristo busca um viver santo em todas as áreas da vida. Irmãos, não tem como nós falarmos sobre vida cristã e nós não falarmos sobre santidade. Porque nós vemos de capa a capa na Bíblia, Deus ele fala sobre isso. Nós percebemos isso agir desde o primeiro humano, o ser humano aqui. Adão e Eva, Deus deu uma instrução clara do que eles não deveriam fazer. Eles fazem e aí começa um caimento, um decaimento da humanidade. E nós percebemos Deus ele chamando sempre o ser humano para uma comunhão e para a santidade. Mas primeiro, irmãos, nós precisamos entender o que é ser santo, certo? Porque não tem como nós buscarmos a santidade sem nós entendermos o que é ser santo. E o significado da palavra santo, tanto em grego e tanto em hebraico, é separado, consagrado e pertencente exclusivamente a Deus. Então, são esses os três significados que nós temos na Bíblia falando sobre ser santo. Aí eu te faço uma pergunta para você pensar aí na sua casa. Nós podemos dizer que somos santos? Vou te dar 10 segundos aí para pensar. Pronto, tempo suficiente. Se você quiser pensar mais um pouco, só pausa o vídeo. Mas, podemos dizer que nós somos santos? Quando nós nos deparamos com essa palavra ser santo, nós já pensamos da seguinte forma: nossa, é impossível, né? Um ser humano cheio de pecados e erros, falho continuamente, então não tem como eu ser santo. Mas, como está no significado? O significado é ser separado, consagrado e pertencente exclusivamente a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos dizer sim que nós somos santos. Mas, Lucas, é bíblico isso que você está dizendo? Sim. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Então, primeira carta à igreja de Corinto, capítulo de número 1, versículo 2. Que diz esse texto? Paulo dando sua saudação à igreja, né? A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Mas Lucas aqui está falando aos santificados em Cristo Jesus. Não estão falando que eles são santos. Então abra suas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículo 1.
Então, Efésios, capítulo 1, versículo 1. Como o apóstolo Paulo chama a igreja de Éfeso? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. O que Paulo chamou os cristãos de Éfeso mesmo? Santos e fiéis. Então ele chamou cristãos daquela igreja de santos e fiéis. Isso significa então que aqueles irmãos não pecavam? Claramente não. Eles pecavam sim. Mas por que ele traz essas duas diferenças aqui? Na igreja de Corinto ele fala os santificados em Cristo Jesus, e na igreja de Éfeso ele fala sobre aos santos e fiéis. Porque o apóstolo Paulo ele fala sobre dois dos aspectos da salvação, da santificação, melhor dizendo. Nós temos a santificação posicional, santificação progressiva e a santificação final, né? A santificação posicional é a da nossa conversão. Então, se nós abrirmos a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 10, nós vamos entender um texto fantástico que vai nos explicar sobre isso. Então, abra suas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, versículo 10, que diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Então, ou seja, nós fomos santificados pelo sacrifício de Jesus. Então, quando nós aceitamos ser servos de Cristo, nós fomos santificados e nós somos considerados santos. Que nem o significado da palavra. Nós somos pertencentes exclusivamente a Deus. Mas isso não anula o fato que nós temos que viver uma vida de santificação progressiva, como está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz: assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo ele vai nos conduzindo num processo de santificação. Mas isso não significa que nós não fomos santificados. Nós fomos santificados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que ele fez. Mas, a cada vez mais, por conta da nova natureza que nós temos, nós devemos nos policiar, nos alinhar àquilo que Jesus ele quer de nós. E nós temos também a santificação final, que é quando nós não teremos mais essa natureza pecaminosa, mas nós estaremos com o nosso corpo glorificado. Então é muito importante nós entendermos o que é a santificação. Porque muitos entendem a santificação como algo impossível, mas ela se tornou possível por conta de Deus. Deus ele nos deu a oportunidade de nós sermos santificados e salvos. Então, é muito importante a gente entender isso. Por quê? O pecado nos afasta de Deus, certo? Isso, nós sempre temos isso em mente. Difícil alguém que pense diferente disso e tenha um conhecimento menor que esse. Então, o pecado nos faz separação entre Deus e nós. Por quê? Deus, ele é santo, né? Então Deus, ele é moralmente perfeito. Como diz Deuteronômio capítulo 34, verso 4, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Ele é totalmente separado do pecado. Abacuque 1,13, que diz, a parte A só do versículo: os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Eu vou terminar essa linha de raciocínio e depois eu vou explicar o que eu quero dizer.
E o terceiro aspecto sobre isso, ele é absolutamente puro. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, admirável em glória, autor de prodígios? Então aqui é destacada as três características assim da essência de Deus: moralmente perfeito, totalmente separado do pecado, e ele é absolutamente puro. Então, quando nós comparamos esse ser que é tão puro com um ser tão maculado como nós somos, nós entendemos que não existe uma chance de nós estarmos próximos, né? É basicamente você tentar misturar a água com óleo. A água com óleo, eles têm uma divisão clara. Mas aí que entra o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus fez uma ponte, ou seja, ela nos deu a possibilidade de nós estarmos próximos de Deus e de termos um caminho de santidade. Mas a santificação, então, não era possível no Antigo Testamento? Sim, era possível. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Abram suas Bíblias. Hoje vai ser muito texto, irmãos. Esse vídeo aqui vão ser muitos textos bíblicos, porque são muitos conceitos nesse tema. E é necessário a gente ter todos esses temas alicerçados na palavra de Deus. E não tem como falar sobre a santidade e sobre qualquer coisa, assunto da Bíblia, sem a gente pautar na palavra de Deus. Então, irmãos, vão abrindo suas Bíblias, vão pegando as referências, que é extremamente importante. Hebreus 10, ele traz o caminho da salvação de uma forma belíssima. Então, irmãos, leiam todo o capítulo de número 10 de Hebreus e meditem, porque ele é fantástico para o entendimento da salvação. E quando você lê o capítulo de número 10, você entende que, nossa, o quanto Deus fez por mim, e sem ele era impossível ser salvo. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tirem o pecado. Por isso, quando Jesus Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Por quê, irmãos? No Antigo Testamento, era possível ser santificado? Sim. Deus escolhe um povo e santifica esse povo, separa esse povo das outras nações. O significado de santidade, lembra? É separados por Deus, separados exclusivamente por Deus. Então Deus separa um povo e estabelece várias coisas que seriam a sombra do que nós viveríamos, que nós estamos vivendo agora na nova aliança, que é sacrifícios, obediência à palavra. Então, para ser santificado, nós vamos ver diversos momentos em que Deus ele vai aparecer diante do povo e Deus ele pede: se santifiquem, porque eu estarei diante de vocês. Ou seja, não dá. Se vocês ficarem diante de mim, onde a minha presença está, sem a santificação, vocês vão morrer. Então, tanto que Deus ele pede para se afastarem do monte. Só Moisés fica perto. O povo se afasta. Mesmo Deus pedindo para eles se santificarem, eles não se sentiam seguros de estar diante de Deus. E eles pensavam que iam morrer se ficassem diante dele. Por quê? Os pecados naquela época, eles não eram perdoados. Eles eram encobertos, basicamente. Por que isso? Por que não era um sacrifício perfeito? Porque lembra quando Deus ele disse que quem peca, ele morre, né? E tanto que está na palavra de Deus sobre isso, né? O salário do pecado é a morte. Então alguém tem que morrer pelo meu pecado. Então o que foi gerado? Um sacrifício. Um sacrifício de ovelhas, né? Então a ovelha, o cordeiro era sacrificado pelo meu pecado. Mas concorda que o cordeiro, ele não se sacrificou por livre e espontânea vontade?
eu sacrifiquei ele por conta do meu pecado, então não é um sacrifício perfeito. Aí veio Jesus. E por que o sacrifício foi perfeito de Jesus? Porque ele veio como homem, não pecou e quis se sacrificar por outro, por nós. Então olha que interessante. Enquanto nós sacrificamos um outro para sermos santificados, Jesus ele veio nos santificar e ele se fez sacrifício. Por isso o sacrifício de Jesus é perfeito. Mas antigamente, no Antigo Testamento, era possível ser santificado? Era. Mas o Espírito de Deus não podia contender com o homem. Por quê? Por conta disso que eu falei. Por isso que em determinados momentos o Espírito Santo habitava aqui. Mas ele subia. Por exemplo, ele usava um ser humano, ele usava a vida de um ser humano e depois ele retornava para o céu. Em alguns seres humanos, o Espírito de Deus permanecia. Ainda mais quando eram reis. Nós vamos ver na vida de Saul, o Espírito Santo ficou sobre a vida de Saul, mas por conta dos diversos vacilos de Saul. E por ele não querer se arrepender, o Espírito Santo se aparta da vida de Saul, dando lugar assim a um espírito maligno. Mas nós vamos ver que a unção de Deus foi derramada em diversos homens no Antigo Testamento. O que é diferente do Novo Testamento. Mas, para finalizar essa linha de raciocínio, a santidade no Antigo Testamento era uma santidade que envolvia uma separação ritual e moral. Ou seja, esses humanos tinham que seguir uma série de rituais da linha sacerdotal e também moral, né, de seguir a vontade de Deus. E também existia um sacrifício que apontava para Cristo, como foi explicado. Era um sacrifício que ele não... como que eu posso dizer? Que ele não perdoava os pecados, ele encobria. Diferente do sacrifício do Novo Testamento. Mas como que é o processo do Novo Testamento? Como eu sou santificado? Primeiro passo. 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 1. Vou ler aqui, que esse texto é muito importante. Não que os outros não sejam, irmãos. Quando eu digo que é muito importante, é para nós entendermos a linha de raciocínio aqui. Então, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo, e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, a santidade, ela só pode ser aperfeiçoada em nós começando no temor de Deus. E o que é temor de Deus? O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Sim e não. O temor é um medo, mas é um medo por respeito. Por exemplo, quando nós somos crianças, nós temos medo dos nossos pais? Sim e não. É um medo respeitoso. Por quê? Você entende a autoridade dele. E você entende que ele é basicamente o seu superior. Aquele que deve ter respeito. Você deve ter respeito por ele. E eu acredito que hoje a linha de temor a Deus tem sido muito negligenciada em diversos aspectos. Tanto para eu me posicionar em oração, como entrar na casa de Deus. Então, o temor a Deus tem sido muito negligenciado. E para o caminho da santidade, o temor a Deus é o primeiro passo. Mas, como que Deus ele atua, então, na salvação? E aqui é a cereja do bolo para a gente finalizar esse vídeo, para nós entendermos sobre a santificação. Como que a Trindade atua na santificação? Primeiro, Deus Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, que diz que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, o primeiro passo. Quem nos santifica? Deus Pai. E Jesus, então? Hebreus 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todos. Ou seja, quem concede a santidade? Deus Pai. Por conta do quê? Do sacrifício de Jesus Cristo pelo seu corpo. E o que o Espírito Santo faz, então? E aqui vem, para mim, aquilo que fecha completamente a aula de hoje. É o Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 7 ao 15. Por que eu deixei esses versículos aqui? Porque todos esses versículos eles são muito importantes para a gente fechar essa linha de entendimento. Então vamos lá, irmãos. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 ao 15. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Ou seja, o que o Espírito Santo ele faz? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, nós somos convencidos pelo Espírito Santo para que nós pudéssemos aceitar a Jesus Cristo. E o que ele faz conosco ainda nesse caminho de santificação? Ele vai nos convencendo a mudar. Ele vai nos convencendo a ser melhores. E ele vai testificando sobre Jesus. Então, irmãos, nós vivemos num caminho de salvação. E eu não sei vocês, mas quando eu estava pensando sobre essa aula, estava meditando sobre esse tema que é tão importante. E ainda mais sobre as características de Deus. Deus ele é totalmente puro, totalmente santo. Ele não consegue olhar para iniquidade assim, por conta é contrária à natureza dele. E eu fico pensando, eu preciso melhorar mais. Preciso me santificar mais. Eu preciso ser melhor. Que essa aula traga isso a você. Óbvio que nessa aula do YouTube aqui, nós não podemos trazer todos os pontos, nem todos os textos que eu gostaria de trazer aqui. Mas, irmãos, amanhã às 9 da manhã, teremos uma aula presencial que vai dar para nós trazermos muito desse tema. Não tudo, mas muito. Então amanhã, às 9 horas da manhã, eu espero você. A paz do Senhor.